Oi, gente, porque hoje eu tô louca, tô quente, ó. Hoje eu vou contar uma história que talvez mudou a minha vida. Talvez não, certeza absoluta. E mais do que isso, foi a coisa mais difícil que eu já fiz na vida. Já deixa o like. Porque eu vou contar, vou te dar o caminho das pedras. Se você passou pelo que eu passei, eu vou te ajudar, eu garanto. A coisa mais difícil que eu já fiz na vida foi parar de fumar. Teve gente que nem sabia que eu fumava. É verdade isso, eu tinha tanto cuidado porque eu sabia que eu fazia um troço que não era legal. E eu sempre achei que de alguma forma eu represento uma mulher saudável, eu sempre malhei, eu sempre cuidei da minha alimentação, eu sempre fiquei de olho nas pessoas perto de mim. Então eu falava, pelo amor de Deus, não me fotografa fumando, ninguém aqui, eu não admito. Mas eu fumava num grau que eu fumava até onde não podia fumar às vezes. Sabe assim, é que naquela época não era tão pesado a patrulha contra o cigarro. De verdade, eu comecei a experimentar o cigarro adolescente ainda, mas eu tinha raiva de cigarro. Meu pai fumava e eu achava aquilo fedidíssimo e horroroso. E eu implicava com meu pai. E ele morreu aos 54 anos. Também por causa do cigarro. Uma das coisas em decorrência do fumo. Ele era alcoólatra, ele fumava, mas aquele cigarro me implicava tanto. Ele tinha um carro, um Opala bege, e aí me dava enjoo de andar com ele no carro por causa do cheiro do cigarro. E eu falava, para! Eu perturbei ele a vida inteira pra ele parar de fumar. E de repente eu comecei a roubar cigarrinho dele. Você acredita? Comecei a roubar. E eu fumava e me fazia mal. Porque quando você fuma não é bom. A primeira vez que você põe na boca é ruim. Eu nunca me esqueço. A primeira vez que eu pus na boca eu achei pior do que era o cheiro. O que meu pai me incomodava com o cheiro era uma loucura. Muito bem. Aí quando eu fiz 18 anos, eu decidi parar. Porque eu fumava dos 15 aos 18, não fumava muito. Aquela fumada de adolescente, meio que escondido do pai e da mãe. Não era um cigarro assumido, não era um cigarro consciente, era um cigarro quase que... não sei nem te explicar, é quase um desvio. Eu nunca fui uma adolescente de dar problema em casa, eu já trabalhava, nunca desobedeci minha mãe e meu pai, eu tinha o maior respeito por eles, mas enfim, eu já não tinha mais meu pai, mas tinha muito respeito pela minha mãe. Falei, vou largar essa merda aí, larguei, parei. Fiquei feliz, sempre fiz esporte, não corria, mas fazia esporte. Então na época eu fazia aulas de aeróbica e tarará, e muito bem, super jovem, tá tudo certo. Namorei o Ayrton, 1 ano e meio, comecei a namorar ele, eu tinha 19, já não fumava, porque acho que senão a gente nem começaria a namorar, eu imagino, né, porque ele tinha horror a cigarro. Eu já não fumava. Muito bem. Ayrton morreu em 94. Meu mundo caiu junto com ele. O que eu vou fazer? Vou embora para Portugal. Fui morar de favor na casa do Braga, que é um grande amigo. Na verdade, ele é muito mais que meu amigo, ele é meu anjo da guarda. O Braga, que era um grande amigo do Ayrton, me levou para morar de favor, porque ele sabia que a minha condição era muito difícil aqui no Brasil. Eu fiquei 1 ano morando lá. Só que nesse ano que eu fui morar em Portugal, eu fui sozinha. E eu sempre tive uma ligação muito forte com a minha mãe, muito forte, as pessoas sabem disso. E eu fiquei sozinha. Minha mãe foi me visitar em 1 ano uma vez. Ela ficou comigo lá 1 mês. Em 1 ano. O resto eu tive que administrar os meus bichos. E a família do Braga, neste ano que eu fiquei lá, fez uma volta ao mundo. Então eu fiquei morando na casa deles e eles não estavam lá. Então eu fiquei absolutamente sozinha. E era um país que eu nunca tinha, né? O Ayrton tinha casa lá, mas não exatamente lá onde eu morei. Então, assim, eu não conhecia muito bem as pessoas. O Braga me ajudou, me deixou amparado. Os amigos iam me visitar. Muitos amigos do Braga passavam na casa para me visitar. E aí, então, eu comecei a escrever o livro junto com o Nirlando Beirão, que é um outro meu amigo, minha paixão. E o Nirlando ficou comigo desse 1 ano, 2 meses lá, escrevendo o livro. Foi basicamente esse ano meu em Portugal. O que eu fiz sozinha? Uma chance. Em Portugal. Europa, todo mundo fuma muito. Comecei a fumar. E o que eu falei pra mim, burramente? Quando eu chegar no Brasil, eu paro. Vou só fumar aqui que eu tô sozinha, entendeu? E beleza. E quando eu chegar no Brasil, eu paro. Comecei a fumar cigarro português forte. Meu amor. Desceu igual caramelo. Sabe como é que é? Aproveitou o momento de baixa estima, aproveitou o momento de solidão, de tristeza, de angústia. E aí eu fui administrando o cigarro, sabe? Fui começando a ter mais informação, porque todo mundo começou a ter mais informação, as pessoas começaram a parar, outros não, enfim, e eu sabia que aquilo não era legal, eu sabia que não tem... Eu continuei fazendo esporte, eu comecei a correr durante esse processo, e eu sabia que eu tava fazendo uma grande cagada. Mas, vai parar de fumar. Aí tentei uma vez, não consegui, sucumbi
subir logo no segundo dia. Aí você tenta de novo, aí você começa a comer, começa a te dar uma angústia, aí você fala, não, tudo bem, vou começar no mês que vem. E você começa a se enganar. E eu me dei todas as desculpas que eu poderia ter me dado. Absolutamente todas. Que eu acho que você se deu também. Eu não vou parar porque eu não quero engordar, eu não vou parar porque eu sou feliz fumando, eu fumo pouco. Meu pai fumava cigarro apagado, de desespero. Não acendia o cigarro, fumava apagado do meu lado, de tanto que eu reclamava do cigarro. E eu comecei a fazer a mesma coisa que ele, imagina. Aí fico grávida fumando. Fui falar com o médico, falei, cara, eu fumo e eu não vou conseguir parar agora, tô nervosa, como toda grávida. Aí o médico falou, não, você vai fumar menos, pouco menos, cada vez menos. Claro que durante a gravidez eu diminuí pra caramba o cigarro, mas eu não zerei. O Alexandre me conheceu fumando. O Vitório pequenininho, eu não fumava em todos os lugares, nunca fumei no quarto, nunca levantei à noite pra fumar, isso é fato. Saía do avião, ia fumar hora que estava fora, não era aquele, eu nunca fiz o que eu não, eu já achava que eu estava contra mim demais fumando, então também eu tinha um pouquinho de limite nessas horas, então, mas aqui na sala eu fumava, então eu tinha o canto do cigarro e um cinzeiro específico que eu usava. Uma vez o Vitório, já entendido do assunto, devia ter uns 2 anos, ele passou por mim e fez, caca mamãe. Quando eu vi ele fazer aquilo, eu falei, quê? Ele falou, caca mamãe, que eu chamava de caca. Aí ele, quando ele fez isso, eu falei, meu pai, não, tô preparada pra isso. Aí já pegou demais, sabe? Pega fundo. Mais uma vez fui pra Disney. A Disney tá sempre rodeando os meus vídeos, né, gente? Sempre eu passo pela Disney de algum jeito, porque é um lugar que eu gosto mesmo, que eu amo. Muito bem. Tô na Disney com o Vitório. Fumar na Disney é uma tarefa difícil, porque mesmo sendo um parque aberto, agora mais do que nunca não tem fumódromo. E agora eles resolveram, antes tinha um pouco mais, agora eles resolveram deixar só um fumódromo na casa do cacete e o outro lá, depois de Marrakech. E aí eu fui pra lá pra fumar. No caminho eu fui falando, por que eu tô fazendo isso? Eu mesma comigo. Tô largando meu filho, meu marido, num brinquedo que eu adoro, pra ir fumar longe no parque, porque eu não sou capaz de esperar um pouquinho. O cigarro me controla há muito tempo. É uma mentira que eu tô fazendo comigo, de achar que eu controlo o cigarro. Eu vou parar. Aí comecei a pensar sozinha, não falei pra ninguém, porque eu vou pelo menos te dar 3 pontos pra te ajudar, se você quiser realmente parar de fumar. Primeiro, tome essa decisão sozinho. Não tome nunca a decisão de parar de fumar porque alguém quer que você pare. Nunca tome a decisão de parar de fumar porque alguém parou de fumar. Você tem que tomar essa decisão internamente e porque realmente você percebeu que o cigarro não dá pra ter a ver. E eu não virei uma ex-fumante chata, mas eu evito, porque aquilo ali fez parte da minha vida há muito tempo. Então eu não quero sucumbir, eu não quero voltar, eu não quero nunca mais chegar perto disso, porque é um alívio se livrar, é uma sensação de liberdade. Essa é a sensação mais importante de todas. Tem gente que fala da pele, tem gente que fala do pulmão, tem gente que fala do... O que mais me pega é a sensação de liberdade. Você se liberta de alguém que tá te puxando o tempo inteiro. Você não é capaz de terminar uma conversa. Você tem que parar pra fumar. Você não é capaz de terminar de comer num restaurante ou na sua casa sem sair correndo pra acender seu cigarro. Pelo menos o meu cigarro tinha a ver com isso. Tinha a ver, sempre depois de comer eu tinha que acender o cigarro. Fui fumar essa merda desse cigarro aí na Disney, esse último aí. Me botei na minha cabeça. Chegando em São Paulo, eu vou parar de fumar. Não vai ter um dia, vai ser chegando em São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo, eu liguei para uma amiga amada que já tinha me dado um toque que existia um cara aqui em São Paulo que podia me ajudar em relação a isso, que é a Isabela Fiorentino. Liguei para ela, falei, Isa, acho que chegou a hora. Ela falou, que maravilha, tô te passando agora o telefone. E por que ela sabia disso? Porque o marido fumava, porque o sogro fumava, porque a sogra fumava, a família toda fumava, e ela fez todo mundo parar de fumar. Todo mundo parou de fumar. Eu não queria colocar um remédio no meio. Eu sou mais da vitamina, não sei o que, mas eu não sou do remédio. Até o tal do chiclete eu experimentei com o Emílio do Pânico, que ele usa chiclete, ele cola não sei aonde, eu fui no Pânico uma vez, ele me deu o chiclete, eu masquei o chiclete. Enfim, mas eu não queria, porque você solta uma coisa e vicia na outra, solta a outra, vicia na outra. Eu queria meio que largar na marra, na caruda. Aí eu fui conversar com o Alberto, que inclusive tem o nome do meu pai. Ele tem um método muito famoso, que é um método inglês, que chama Easy Way Stop Smoke. Método fácil de parar de fumar, um caminho fácil para parar de fumar. Existe um livro, que talvez seja o livro mais vendido do mundo, que fala desse método. Muito bem, eu ganhei o livro não rolou comigo. Não rolou. O livro manda você fumar numa hora que você não quer fumar. O livro não deu certo pra mim. Muito bem.
Aí eu falei, é nele mesmo que eu vou então, pessoalmente. Eu saí de casa, eu cheguei lá às 9 horas da manhã, saí de lá às 9 horas da noite. É uma imersão total. Durante essa imersão, eu pude fumar, só não pude falar no telefone, mas eu pude fumar. Eu paguei um pouco a mais porque eu quis fazer sozinha. Porque isso pode ser feito em grupo também, ele faz em grupo, na verdade. Mas eu quis fazer sozinha. Por uma série de coisas, eu queria falar mais com ele, eu queria ter eu queria um pouco até discutir com ele, queria duvidar dele, eu queria, enfim, eu fiz. Eu saí de lá às 9 horas da noite, joguei fora meu cigarro na frente dele, mas nada me impedia de parar numa padaria, comprar outro e voltar para casa e continuar fumando. Eu quis contar essa história para dizer o seguinte, existem várias maneiras de você parar de fumar. Esta que eu fui, mega funcionou. O que eu paguei pro Alberto, eu poderia ter ido lá 3 vezes com o mesmo dinheiro, porque se você não para na primeira vez, você pode ir de novo sem custo nenhum, e se você não parar da segunda vez, ainda você pode ir uma terceira vez sem custo nenhum. Eu parei na primeira, eu não usei as outras 2. O Xalana foi comigo, fizemos nós 2. Ele não conseguiu, ele voltou. Quando ele voltou, ele parou por 3 meses e voltou a fumar. Quando ele voltou a fumar, eu falei, volta lá, porque pelo mesmo valor você ainda pode fazer mais 2 sessões. Ele não quis. Tá arrependido pra caramba, porque quando você fica 3 meses sem fumar e aí você volta a fumar e aí você não consegue parar, você se sente meio merda. Agora eu te desafio a fazer uma lista de 5 coisas boas que o cigarro te traz e 5 coisas ruins que o cigarro te traz. Você consegue fazer essa lista? Esse é um dos pontos. O primeiro ponto que eu falei é tome a decisão sozinho. Não conte pra ninguém, pra você não ser cobrado, pra não ter mal-estar depois. Então a segunda coisa que eu te digo e te peço, pega um papel e uma caneta agora, faz uma lista de 5 coisas boas que o cigarro te traz e 5 coisas ruins que o cigarro te traz. Nós sabemos o que para cada um, né? Porque cada um cala aperta de um jeito e num lugar. Deixa essa lista do seu lado na cabeceira da cama. Leia ela de manhã, leia ela na hora de dormir. Você vai sair para trabalhar, se puder carregar essa lista, você carrega e leia. E leia a lista que você mesmo escreveu para você. Então, vamos para a terceira dica que o Alberto me ensinou, tá? Se livra de todos os cigarros da sua casa, isqueiros, qualquer coisa que te remeta, cinzeiros, se livra. Isso é difícil. Que eu vou te confessar, eu guardei um macinho de cigarro numa gaveta e guardei junto com um isqueiro. Eu falei, vai que eu tenho, não preciso sair correndo à noite para sair comprar, entendeu? Não vou encostar, mas eu tenho. Não foi bom, porque eu não parava de pensar que eu tinha. É a foto do ex. Não adianta ficar olhando a foto e chorando. É a mesma coisa, o cigarro e o ex, ó, relação total. Então se livra de qualquer tipo de memória do cigarro. Ah, eu acordava e sentava aqui pra tomar café e fumava um cigarrinho ali. Sabe o que eu fiz? Mudei o lugar que eu tomava café da manhã. Porque eu tinha um hábito, um modus operandi que se repetia. E é assim que acontece com o vício. Você acorda, você toma o seu café, aí tem gente que faz o número 2, tem gente que senta para fumar e lê o jornal, tem gente que já abre o computador, cada um tem um ritmo de manhã, tem gente que levanta e vai malhar. Então a minha terceira dica é, desapareça com o seu vício inteiro de você, não só larga o cigarro, como larga tudo que você fazia para fumar. Essas 3 dicas que eu te dei são preciosas. E vou te dar a 4ª, faz isso que eu fiz, muda a sua rotina. Muda. Puta, mas como é que eu vou trocar de rotina, meu? Eu já tô acostumada porque eu tenho esse tempinho só, depois eu tenho que sair pra trabalhar. Muda a sua rotina. Acorda meia hora antes. Não senta no lugar onde você sentava pra fumar. Não senta. Não come o que você comia antes de fumar. O Alexandre ficou tão surpreso com a minha decisão de parar de fumar. Eu dei tanta patada nele. O primeiro mês, acho que eu fui o cão chupando manga. Ele nem brigou comigo, porque ele falou, cara, tá tudo bem. E nunca é tarde pra parar, sabe por quê? Minha sogra, Sueli, eu fumei 20 anos. A Sueli fumou 50 anos. E eu levei ela no Alberto e ela parou de fumar. A minha sogra usou as 3 vezes. Porque no caso dela, uma senhora que fumou a vida inteira, não vai conseguir parar de fumar com a mesma velocidade que eu. Tem gente que vai, mas no caso dela, mas enfim, vai fazer 4 anos que ela não põe um cigarro na boca. Vou tentar procurar o telefone do Alberto, porque os telefones que eu tinha do Alberto, eu quero ver se eu consigo muito colocá-lo para vocês ouvirem o que ele tem para dizer. Ele é muito bom. Hoje o nosso Sem Filtro foi meio sério, né? Diferentão, até sou eu. Mas me deu muita vontade de te ajudar e me deu muita vontade de falar disso. Que é um assunto que também estava sempre meio em segredo na minha vida, assim, né? Porque como é uma coisa que eu não quero lembrar, que eu não tenho orgulho nenhum de ter vivido, que eu não acho graça nenhuma de ter passado, mas eu acho que eu posso ajudar um monte de gente, né? E eu quero tentar achar esse Alberto, quero tentar
deixar esse telefone dele. Enquanto isso, vai fazendo essas coisas que eu te falei, porque foi ele que me deu essas dicas, tá? Então vai fazendo, porque eu passei por isso. E aí escreve pra mim das suas dificuldades. Se precisar de parte 2, a gente faz outro. Quarta-feira que vem tem mais.